Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, campeonato pernambucano já começou e a equipe do Clube Náutico Capibaribe, nesta sexta-feira, fez a sua estreia jogando dentro de casa contra o Maguari e venceu pelo placar de 2-0. Paulo Sérgio foi quem desencantou e acabou fazendo os gols da vitória. No outro jogo também da abertura do Campeonato Pernambucano, a equipe do Retrô venceu o Vitória pelo placar de 4-0. Portanto, o Campeonato Estadual em Pernambuco começa com 4 gols. Nesta primeira rodada do Campeonato Alagoano, que acontece neste sábado, 3 partidas serão realizadas. 2 partidas às 4 da tarde. Tem o Peredense jogando contra a equipe do Cruzeiro. Peredense, que fez uma boa temporada em 2025, um bom campeonato estadual, chega com forças para o ano de 2026. O Cruzeiro vem da segunda divisão do campeonato alagoano e vai brigar pela permanência. Esse jogo acontece às 4 da tarde. Às 5 da tarde, 2 jogos serão realizados. Em Arapiraca, o Asa joga contra o Murici. O Murici também é outro time totalmente desconhecido. Silêncio total durante o período de preparação. Ninguém sabe sequer qual time o Murici vai colocar em campo. Joga contra o Asa, que há muito tempo vem se preparando. Fez alguns amistosos, jogos treinos, e aí o time chega forte para disputar mais uma vez o campeonato estadual. Joga dentro de casa, diante do seu torcedor, é o favorito para esta partida. No estádio Rei Pelé, a equipe do CRB fará um jogo de campeões contra o CSE. O CRB é atual campeão alagoano e a equipe do CSE campeã da Copa Alagoas. O jogo acontece às 5 da tarde. O time do CSE com muitos jogadores experientes, como é o caso do Jean Cléber, que foi anunciado essa semana, John Leno, que também passou pelo CSA, o Jefferson, também ex-CSA, o Bustamante, enfim, muitos jogadores experientes. E com um detalhe, o CSE promete para os seus jogadores um prêmio, ou seja, um bicho no valor de R$40 mil em caso de vitória diante do CRB. No lado da equipe regatiana, e aí tem o detalhe, o alemão não vai jogar. É que a esposa dele teve filho recentemente, por isso ele foi liberado, está de fora da partida. Ele recebeu sondagem para deixar o CRB, de repente para a equipe do Goiás, mas permanece no Clube de Regatas Brasil. Em seu lugar deve jogar o Wallace, já que Darlison, o seu primeiro reserva, ou seja, reserva imediato, chegou fora do peso. Perdeu tempo, hein, cara? Sabendo que tem apenas 2 jogadores que são absolutos titulares na zaga da equipe do CRB, o Darlison tinha obrigação de se dedicar ao máximo, mesmo nas férias, para voltar bem e, de repente, em uma oportunidade, ficar com a vaga. Mas isso não deve acontecer. No setor de meio de campo, o Luizão deve mesmo ocupar o lugar deixado pelo Meritão. E no ataque? O ataque que foi o grande problema da equipe regatiana na temporada de 2025. Mikael chegou a fazer até uma aposta para poder perder peso, mas isso não aconteceu. Ele perdeu gordura, mas ganhou massa muscular e também não vem rendendo bem nos treinamentos, por isso não deve ser titular. Agora a pergunta que não quer calar. O jogador que chegou para ser reserva do Mikael é o João Neto, que tem inclusive o carinho do torcedor, porque principalmente na partida decisiva da Copa do Nordeste, ele marcou 2 gols contra o Fortaleza em 2024. Mas, ao que tudo indica, ele também não será o titular. E em seu lugar deve ir o William Potter, que na temporada passada não rendeu aquilo esperado pela diretoria do CRB, muito menos pelo seu torcedor. Confirmando, portanto, CRB e CSS se enfrentam às 5 da tarde deste sábado no estádio Rei Pelé. A rodada terá o seu complemento somente no próximo domingo. Também às 5 da tarde no estádio Rei Pelé, o CSA vai jogar contra a equipe do Coruripe. O Coruripe, comandado pelo técnico Bebeto Moraes, que já passou também pelo CSA. E aí eu fico imaginando, em uma situação como essa, eu, pelo menos, penso que o Bebeto Moraes quer a todo custo conquistar a vitória. Para esta partida, ele não conta com algumas peças importantes. Por exemplo, o Thiago Papel, com problemas nas costelas, acaba ficando de fora. A mesma coisa acontecendo com o Baianico, irá passar, inclusive, por um processo cirúrgico. Mas o time, desde
a saída do Bebeto Moraes do Penedense na temporada passada, após o Campeonato Alagoano, o time vinha se planejando para o Campeonato Estadual, me referindo ao Coruripe. Então, deve vir bem montadinho, bem ajustadinho, jogar contra a equipe do CSA. O CSA aqui também tem 2 baixas para este jogo. Não conta com o Marco Ítalo, por conta de um tratamento dentário, precisou extrair um dente e está de fora da partida. A outra baixa é o Lucão. O zagueiro continua no processo de recuperação, também não vai enfrentar o Hulk praiano. O time do CSA entra em campo, inclusive, com um jogador improvisado. O Rian deve jogar na lateral direita, ele que é atacante, mas sem peças para aquele setor, ele deve mesmo ser o titular. Bem que poderia ser o Ramon, que na temporada passada atuou nesse setor e foi muito bem. O técnico Itamachuri falou, inclusive, da partida contra o Coruripe, falou da importância do campeonato alagoano. Vamos acompanhar o que disse o técnico azulino. A formação do elenco foi, primeiro, dentro da realidade financeira hoje do CSA. Né? Hoje é uma realidade diferente do que em outros anos. Então, começamos de alguns atletas novos, né? Jogadores realmente não ainda tiveram a experiência da competição, né? Mas jogadores novos com potencial, jogadores novos que estão com muita vontade de dar certo, né? Isso é muito importante. Estamos se dedicando, trabalhando bastante. E no todo é um grupo novo. Nós temos apenas 2 remanescentes no ano passado, que é o Ciel, que veio para os 3 últimos jogos, né? Nem é uma atleta que esteve tanto tempo no CSA, mas foram os 4 últimos jogos que o Ciel veio. Então foi pouca, né? E mais o Robinho também que permaneceu, né? Então é uma equipe nova, toda uma equipe nova, reformulada. E então a gente teve bastante cuidado, né? De trazer esses jogadores novos, mas a gente acredita que eles têm, e a gente tem visto isso, tem muita vontade, disposição em dar certo. E aí um ou outro jogadores, jogadores mais experientes, né? Que já tiveram a experiência dessas competições, né, importante que o CSA vai disputar, e a gente agora tem feito um trabalho, todos nós aqui temos feito um trabalho muito consistente, um trabalho proveitoso. Nós estamos chegando aí para a estreia da competição sem termos nenhuma lesão, né, que atrapalhasse, né? Então isso é muito importante, isso demonstra o cuidado que tivemos todos da comissão técnica e também a dedicação de cada um dos atletas. E agora é esperar que todo o trabalho aí nesses dias aí que foram feitos a gente sabe que é uma dificuldade grande poder dar um conjunto a uma equipe nova assim, ainda mais que alguns atletas chegaram ainda no decorrer dessa montagem, né? Mas a gente está bem esperançoso que a gente possa estrearmos bem e gradativamente, jogo a jogo, a gente poder evoluir e crescer. Professor, bom dia, Rodrigo Cedro, bom dia, TV Asa Branca. A minha pergunta é sobre o sistema defensivo, né? O senhor tem um corpo defensivo ali, nos últimos jogos treinos, né, contra Maguari e outro time que o senhor teve também 2 disputas no Lagarto, né? Uma vitória aqui, a derrota por 1-0 lá, e o último jogo, uma confiança, o senhor tomou gols, né, nesses jogos. O senhor tem o lateral que está afastado porque fez a extração do dente, e o Lucão que está em fase de transição, ou seja, dos 5 jogadores, o senhor perde 2, com 3. Preocupa para ele esse início de temporada, sobretudo no campeonato estadual? Olha, todo jogador que a gente, às vezes, por uma situação ou outra, não pode contar, e a situação do Yu é essa, né? Teve que fazer uma extração de dente, isso prejudica ele, né? De não poder dar uma sequência nos treinamentos, e a gente tem que respeitar esse momento. Então não vamos poder contar com ele na estreia, tem que aguardar. E o Lucão já está na transição, né? São jogadores importantes, como todos os atletas. Eu tenho essa leitura que todos os atletas sempre são importantes, né? Para a execução do trabalho em si, né? Todo. E a parte defensiva, nós temos colocado outros jogadores jovens, né? Como lá foi o Ian, o Dorô,
nós temos também o Serafim, né? Então temos jogadores aí jovens, mas jogadores, como eu falei há pouco, jogadores com muito brilho, muita vontade, né? E isso é muito importante. E aquele que vai começar a partida, independente de ser uma situação nova, começo de competição, alguns jogadores ainda não tinham jogado juntos, e por isso que é importante a realização de jogos treinos que a gente teve, amistosos, e aqueles que vão entrar, com convicção que eles vão fazer o melhor possível deles, e todos eles têm tido oportunidades, todos eles nós temos revezado bastante, para que todos eles tenham a consciência também daquilo que a gente tem treinado e daquilo que é necessário fazer. Tá aí então o técnico Itamachuri da equipe do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Portanto, fim de semana, com o início do campeonato alagoano, tomara que seja de fato uma grande competição. Grande abraço para você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, compartilha o link com outras pessoas, faz o teu comentário. O que você espera do campeonato alagoano? A sua participação é importante e fundamental. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.